Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio desta quarta-feira, dia 1º de abril. E neste dia 1º de abril, logicamente, terminou o mês de março, entramos neste mês novo, e as intenções do apostolado da oração é referente à libertação das dependências. Rezemos para que todas as pessoas sob a influência de dependências sejam bem ajudadas e acompanhadas. Talvez aqui eu vou dar um esclarecimento pelo que eu entendi das intenções do apostolado de oração, que logo em breve o Papa vai lançar o seu vídeo, o vídeo mensal, vídeo do Papa. Dependências. Dependências eu vejo no sentido extremamente amplo, dos vícios, e não é só cigarro, bebida, até pornografia, o sexo desregrado, é uma dependência. Existem outros tipos de dependência que torna, por exemplo, as pessoas chamadas codependentes do dependente. Ou dependente codependente dos familiares, por exemplo, no caso de drogadição. O termo codependência, inclusive, ele vem de estudos dentro da psiquiatria e psicologia no tratamento, pessoas especializadas no tratamento de pessoas dependentes de drogas ilícitas. E aí cria a tal da codependência. O familiar que tem uma pessoa em drogadição, geralmente também adoece junto, porque mexe com o emocional, com o psicológico. Então, quem tem problemas com drogas dentro da família sabe do que eu estou falando. O próprio alcoolismo também provoca isso. Mas esse termo eu vejo muito tanto na parte de drogas quanto na parte de álcool, Mas a parte de dependências também é aquilo que eu faço, no meu caso, eu faço uma autorreflexão da minha vida, que infelizmente eu sou dependente de joguinhos de celular. Eu até havia eliminado alguns joguinhos, mas como dezembro é um mês que me dá muita ansiedade, porque infelizmente problemas familiares, traumas mesmo, porque a coisa não foi legal, num evento, a pessoa nem estava bêbada, super me ofendeu e eu sou obrigada a conviver com essa pessoa, porque é familiar. Então, anos a fio, me deixaram num trauma assim que chegou parte de dezembro, eu já entro quase que numa ansiedade muito acelerada. Eu já me conheço, porque eu sou obrigada a ir em eventos que eu não estou afim. Fala bem a verdade. E por conta disso eu acabei colocando alguns joguinhos no celular, quando vi já tinha colocado uns 4. E aí voltou o vício, Então eu também sou dependente. Então é necessário, eu reconheço, é difícil, pior que a internet vicia. Então é preciso tomar cuidados também com redes sociais, Porque que nem eu não falei agora para vocês, quer dizer agora não, em algum momento aí, nesse período da quarentena, eu comentei que vai ter padres e até bispos que vão acabar viciando nesse negócio de fazer lives, Porque no final, assim, é algo que vai trazer dependência, mas é uma coisa boa para os fiéis, porque não são padres assim da mídia, o que é muito bom, e é outra forma de evangelizar, inclusive tendo uma empatia, uma caridade com irmãos nossos católicos ansiosos por missa e os quais a única coisa que existe na região é uma capela, porque a região é uma prelazia. E eu nem falo aqui de muito longe não, eu tenho situações aqui perto, próximo de Curitiba, em que são regiões rurais, Tô falando de Curitiba, hein? Que é uma baita de uma arquidiocese. Mas existem algumas regiões rurais em que infelizmente são prelazias. O padre vai no mínimo, uma vez por semana, quando não é para fazer missa na capela, quando não é uma vez por mês. Mas eu sei de regiões da Amazônia, que está bem longe aqui do Paraná, que é uma vez por ano. E olhe lá, o padre chega de barco. E ainda correndo o risco de topar com jacaré, onça, piranha, quando não também os piratas da Amazônia, que são bandoleiros do rio, assim, que apavoram, estupram pessoas, Então, é uma situação, maior horror, É complicado, entende? Então, nesse sentido, essa situação que nós, pelo meu ponto de vista pessoal,
Eu rezo muito para que muitos padres comecem a fazer muitas lives, mesmo sendo de outras dioceses, porque vai chegar em alguém que está vivendo essa realidade das prelazias, que são regiões que só tem a capela, não tem padres. Senhor Jesus, então, isso de fazer comunhão espiritual, essa divulgação é muito importante, porque muitos desses ribeirinhos têm acesso à internet, têm uma TV, né, com uma parabólica. Então isso que está acontecendo agora tem que sair frutos ótimos, tem que sair frutos frutuosos para Deus. E eu rezo muito para que isso de fato aconteça. Bem, já dei agora os pitacos não tem nada a ver com o coronavírus, né? Mas é referente a esse contexto social, político e econômico que nós estamos passando perrengues, certo? Todo mundo está passando. Todos nós, né? A gente já está ficando até meio... Falem por vocês, mas eu não estou passando por problema econômico, graças a Deus, porque tinham feito os estoques aqui sem querer, né? É porque a gente é compulsivo também. É outra dependência também, compulsão por comida, dependência do parceiro, da parceira, não aceita o fim do relacionamento, mas também a pessoa não é um ótimo cônjuge, não é um cônjuge bom, é uma pessoa muito egoísta a ponto disso. Então tem dependências para tudo que é lado. A gente precisa botar a mão na consciência. Como estamos chegando já nos finais da quaresma, entrando já na Semana Santa, em breve, né? Assim que passar o domingo de Ramos, já entramos na Semana Santa, e em breve a Páscoa, ainda é esse ótimo momento de estarmos verificando essa análise de consciência do que eu sou dependente. Sou dependente de compras? Por exemplo, tem gente que está ganhando dinheiro com essa crise e venda pela internet. Nesse período a gente fez compras, eu não fiz, eu já não faço compra via internet. Eu ainda me arrisco na rua para comprar o que eu preciso. Graças a Deus, roupa, essas coisas eu não preciso, então tem que avaliar isso. Pediu muita comida pelo iFood, Uber Eats, essas coisas, você pediu bastante, então não teve jejum. Você pode alegar que não, eu estou tentando botar um dinheiro na economia do Brasil. Não, beleza, tá ótimo, tá mantendo o negócio de alguém, isso é muito bom. Mas por outro lado, essa quarentena ativou alguma coisa ruim? Por exemplo, querendo ou não, as máscaras caíram para os nossos familiares da nossa vida, né? Porque nossa vida virou de cabeça para baixo. A gente foi colocado sob pressão mesmo, uma pressão estranha, né? E aí, você viu que teu filho é aquele irritadiço ou é aquele que não é tão irritadiço? Como é que está a relação familiar? Então, essas são coisas que é necessário perguntar. Por exemplo, aqui em casa a gente já era meio isolado, mas dessa vez a coisa... Só falar que a gente não é para sair, ainda mais, né? Tem gente do grupo de risco aqui em casa. Nossa, a pessoa entrou assim, ficou bem triste. Nunca tinha visto assim a pessoa, sabe? Isso que vai entrar para 45 anos que eu conheço a pessoa, que é a minha idade. Eu nunca tinha visto a pessoa aqui de casa desse estado. E outra pessoa também, tá bem estranho. Eu mesmo não me reconheço, né? Então, mas penso eu, todos nós temos que tirar uma grande lição a respeito, darmos valor. Estamos como católicos dando valor à comunhão, ao sacramento da confissão, espero, né? Começamos a aprender a fazer a comunhão espiritual. Deus está botando pressão, mesmo Ele permitindo isso, Ele está pondo pressão, dizendo, e aí, teu amor por mim? Senhor Jesus perguntando, né? Sempre penso assim, está aí, Senhor Jesus, o Senhor está perguntando, né? Como é que está aqui nossos esforços? Estamos rezando mais? Estamos, né? De repente até pedindo em conjunto pelo fim da pandemia, mas eu não peço só pelo fim da pandemia no Brasil, ele tem que acabar no planeta. Ele tem que dar uma estabilizada no planeta inteiro, porque está matando muita gente na Europa, nos Estados Unidos agora, né? E vamos rezar até pelo ministro da Saúde. Eu estou até muito preocupada com a saúde do Mandetta, né, do senhor Mandetta. É ele que está carregando a coisa mesmo, nas costas. Você concorde ou não concorde, o senhor Mandetta está fazendo o que pode, e querendo ou não, ele está sim com uma razão. Ele tem razão. Né? A gente tem que ficar em quarentena mais 15 dias para ver se essa virose ela suma, né? Ela suma aqui do território. Porque é 14 a 15 dias de quarentena em casa para o corpo criar resistência,
Enquanto isso, os pesquisadores aqui do Brasil estão avaliando o plasma das pessoas, uma parte do sangue separado lá, para ver os anticorpos, né, que reagiram, para ver se dá para criar uma vacina local, porque até o final do ano, segundo a Johnson Johnson, sai a vacina. É muito tempo, até lá já vai morrer milhares de pessoas, vai chegar a 1 milhão. Então não dá para brincar com umas coisas dessas, né? Então vamos garantir o nosso. E aí, pelo que eu entendi do ministro Mandetta, tem que ficar mais 15 dias. Por quê? Até por causa do seguinte, pessoas que estão contaminadas, que de repente usaram papel higiênico, não, estou falando a verdade, jogaram o seu lixo fora, demora uns 3 a 5 dias para eliminar naturalmente, né? Tanto é que uma região aqui do Brasil falou que quem está em quarentena tem o positivo do coronavírus, tem que cuidar com o pessoal que coleta o seu lixo, meu querido, minha querida. Avisa aí se você conhece alguém com coronavírus. A pessoa tem que jogar o lixo com 2 sacos. 2 saquinhos. Para proteger o lixeiro. Porque brasileiro não tem consciência nenhuma, né? Eu tive aí a informação aqui em Curitiba mesmo que os recicladores tiveram que dar uma parada, fazer uma quarentena, porque começou a chegar lixo no reciclado, hein? Chegaram no reciclado máscaras, agulhas descartáveis, luvas de proteção e muito papel higiênico. Não dá, né? E essas coisas você não joga no reciclado, meu Deus do céu. Essas coisas você joga no lixo comum, então se você tiver um quintal, você, né, claro que para não deixar ninguém ver, você dá uma queimadinha todo dia, coloca num saco de pão lá e dá uma queimada na sua churrasqueira, num cantinho, numa lata, uma lata grande. Por favor, não faça isso, não deixa pro pessoal aí, catador, reciclador, gari, Deus me livre. Isso é falta de caridade, isso é falta de senso de vida humana, gente. Nossa, coisa assim que dá vontade de dar uns tapas, sabe? Dar uns tapas na cara da pessoa, você não tem senso de nada, né? Sabe? Não é porque é lixo que você joga a qualquer jeito. Né? Pronto, falei. Bem, vamos entrar para a liturgia da palavra, tá? No final eu vou estar lendo um parágrafo do Diário de Santa Faustina, porque, né, essa semana fiz o propósito de estar lendo o diário, alguns parágrafos a esmo, para a gente estar meditando, tá? E eu vou tentar rezar pelo menos uma dezena do Terço da Misericórdia, para estimular você a criar uma devoção, de repente, tá? Então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura está na profecia de Daniel, capítulo 3, versículos 14 a 20, 24, depois vai do 49, pula para o 91, 92 e 95. Naqueles dias, o rei Nabucodonosor tomou a palavra e disse: É verdade, Sidraque, Misaque e Abidnego, que não prestais culto a meus deuses e não adorais a estátua de ouro que mandei erguer? E agora, quando ouvirdes tocar trombeta, flauta, cítara, harpa, saltério e gaitas e toda espécie de instrumentos, estáis prontos a prostrar-vos e adorar a estátua que mandei fazer? Mas se não fizerdes adoração, no mesmo instante sereis atirados na fornalha de fogo ardente. E qual é o Deus que poderá libertar-vos de minhas mãos? Sidraque, Misaque e Abednego responderam ao rei Nabucodonosor: Não há necessidade de te respondermos sobre isto. Se o nosso Deus, a quem rendemos culto, pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente, ele também poderá libertar-nos de tuas mãos, ó rei. Mas se ele não quiser libertar-nos, fica sabendo, ó rei, que não prestaremos culto a teus deuses e tampouco adoraremos a estátua de ouro que mandastes fazer. A estas palavras, Nabucodonosor encheu-se de cólera contra Sidraque, Misaque e Abednego, a ponto de se alterar a expressão do rosto. Deu ordem para acender a fornalha com 7 vezes mais fogo que de costume e encarregou os soldados mais fortes do exército para amarrarem os 3 e os lançarem na fornalha de fogo ardente. Os 3 jovens andavam de cá para lá no meio das chamas, entoando hinos a Deus e bendizendo ao Senhor. Mas o anjo do Senhor tinha descido simultaneamente na fornalha para junto de Azarias e seus companheiros. O rei Nabucodonosor, tomado de pasmo, levantou-se apressadamente e perguntou a seus ministros: Porventura não lançamos 3 homens bem amarrados no meio do fogo? E eles responderam ao rei: Sim, é verdade, ó rei. Disse o rei: Mas eu estou vendo 4 homens andando livremente no meio do fogo sem sofrerem nenhum mal, e o aspecto do 4º homem é semelhante ao de um filho de Deus.
Assim exclamou Nabucodonosor: Bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abednego, que enviou seus anjos e libertou seus servos, que puseram nele a sua confiança e transgrediram o decreto do rei, preferindo entregar suas vidas a servir e adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu Deus. Palavra do Senhor. O salmo responsorial desta quarta-feira, dia 1º de abril de 2020, quinta semana da Quaresma, é Daniel 3, versículos 52 a 56. A vós, louvor, honra e glória eternamente. A vós, louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais, a vós, louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito o nome santo e glorioso, a vós, louvor, honra e glória eternamente. A vós, louvor, honra e glória eternamente. No templo santo, onde refulge a vossa glória, a vós, louvor, honra e glória eternamente. E em vosso trono de poder vitorioso, a vós, louvor, honra e glória eternamente. A vós, louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito que sondais as profundezas, a vós, louvor, honra e glória eternamente. E superior aos querubins vos assentais, a vós, louvor, honra e glória eternamente. A vós, louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito no celeste firmamento, a vós, louvor, honra e glória eternamente. Obras do Senhor glorificai-o, a ele louvor, honra e glória eternamente. A vós, louvor, honra e glória eternamente. A vós, louvor, honra e glória eternamente. Aclamação. Lucas 8, versículo 15. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Salvador. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Felizes os que observam a palavra do Senhor de reto coração e que produzem muitos frutos até o fim perseverantes. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. O Evangelho de hoje está em João 8, versículos 31 a 42. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai terreno. Eles responderam então: Nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto é, Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Desculpa, eu falei pai terreno, não é, desculpa, tá? Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério, temos a um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: Se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Palavra da salvação. Bem, aqui termina a liturgia da palavra. E vamos para a leitura de uma parte aqui, de um parágrafo do Diário de Santa Faustina. Bem, eu abri aqui no Diário de Santa Faustina, que é o Diário A Misericórdia Divina na Minha Alma, editora do Apostolado da Divina Misericórdia, tá? No parágrafo 881, caderno 2. Dia 14/1/37. Hoje Jesus entrou no quarto vestido de branco, cingindo por um cinto de ouro, e toda a sua figura resplandecia em grande majestade. Ele disse: Palavras de Jesus: Minha filha, por que te entregas a pensamentos de temor? Respondi: Senhor, vós sabeis por quê. E disse-me: Mas por quê? Aí a Santa Faustina diz: Esta obra me atemoriza, vós sabeis que sou incapaz de cumpri-la. E disse-me: Por quê? Jesus perguntando 2 vezes por quê. E Santa Faustina continuando:
Vede bem que não tenho saúde, não tenho instrução, não tenho dinheiro, sou um abismo de miséria, tenho medo de conviver com as pessoas. Jesus, eu desejo apenas a vós, e vós podeis livrar-me de tudo isso. O Senhor Jesus me disse: minha filha, o que disseste é verdade. És muito miserável, e achei bom realizar a obra da misericórdia justamente através de ti, que és a própria miséria. Não temas, pois, não te deixarei sozinha. Faz por essa causa o que puderes. Eu farei tudo o que não conseguires. Tu sabes o que está em teu poder, então realiza-o. O Senhor olhou no fundo do meu ser com muita bondade, de tal maneira que julguei que morreria de felicidade sob esse olhar. O Senhor desapareceu, mas a minha alma ficou repleta de alegria, vigor e poder para a ação. Contudo, continuava admirada que o Senhor não me quisesse dispensar, nada alterando no que uma vez falou. Apesar de todas essas alegrias, sempre há uma sombra de dor. Vejo que o amor e a dor andam juntas. Desculpa, eu não vou fazer a dezena do Terço da Misericórdia, porque eu recordei de uma outra situação que eu já vou ler para vocês também. Então, vamos atentar para a meditação de Santa Faustina após essa interlocução com Jesus misericordioso. Bom, mas vamos contextualizar. Por que ela está atemorizada? Antes disso, Jesus pede: minha secretária, você é a secretária da minha divina misericórdia. Eu quero que você divulgue, né? Aí divulgue a de misericórdia de Jesus, mas sobre a forma de um terço, a divulgação da novena, a estampa, né? A figura de Jesus misericordioso que sai os 3 raios do coração. Ele queria que fosse feito, e ela não sabia desenhar, ela tinha contatos de pessoas que poderiam. E ela se batia com a superiora, com as várias superioras que ela passou, né, nas congregações, com o padre que era confessor e diretor espiritual dela, né? E aí ela tá triste. E aí, se você ler no parágrafo 881, é isso aqui. Por que você está com medo? Porque ela tá frustrada, já estava frustrada de antemão. E Jesus pergunta, por quê? Por quê, né? E ela vai falando, eu não vou conseguir, né, dar conta de tudo isso que o senhor está falando, não está pedindo, eu não consigo, não consigo, dando uma de Jonas mesmo. Só que ela não foge como Jonas, ela não vai cair na barriguinha do peixão, ela tenta. Só que Jesus dá um incentivo. Realmente, você é uma pura miséria, né? Mas faz o que você pode, eu vou fazer o que você não conseguir. Olha que Deus maravilhoso, né? E aí aconteceu o seguinte, hoje na leitura das horas, liturgia diária das horas, na leitura breve, primeira das vésperas, tá? Leitura breve, 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 27b ao 30. Deus escolheu o que o mundo considera como fraco para assim confundir o que é forte. Deus escolheu o que para o mundo é sem importância e desprezado, o que não tem nenhuma serventia, para assim mostrar a inutilidade do que é considerado importante, para que ninguém possa gloriar-se diante dele. É graças a ele que vós estáis em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e libertação. Palavra de São Paulo aos Coríntios, porque Paulo fez uma vivência esplêndida, né? Pelo menos para nós, pobres mortais miseráveis. Paulo foi enchido da graça do Espírito Santo, teve uma vida vivificada, mas teve que primeiro cair do cavalo, né? Deus se utilizou de São Paulo. Quem não conhece a história de São Paulo? Mais miserável que ele, matador de cristão, né? Do que foi e o que aconteceu na vida dele. Então, deixo a reflexão para vocês, tá? Essa demanda está no colinho de vocês. O que eu posso dizer é, o Deus Todo-Poderoso, aquele que está alinhado com o Senhor Jesus Cristo, na vontade do Pai, para fazer essa vontade, ter esse seguimento de Jesus também, é não ser amiguinho do mundo, é não se submeter às vontadezinhas mundanas das pessoas, de interesses de grupos, não importa, qualquer coisa aí. Deus é mais, Deus é a verdade, o caminho e a vida. E por conta disso ele se utiliza de pessoas muito miseráveis, muito incapazes para certas coisas, para mostrar que é a graça de Deus, é o Espírito Santo que ele infunde em nós, da mesma forma que a gente precisa estar sempre pedindo, se realmente queremos, mas ao mesmo tempo é uma vivência todo dia de renúncia,
renúncia do mundo, renúncia das pompas e circunstâncias desse planeta, da sociedade, entendeu? É isso. Fiquem em paz, na paz de Cristo. Se você é do seguimento de Cristo, não seja como os fariseus. Ele está falando de um pai. Eu falei do pai terreno, né, deles. Não é o demônio mesmo. O pai deles, o pai dos fariseus ali, na liturgia de hoje, é o demônio. E ele fala, se vocês fossem do meu pai, se vocês acreditassem, se fizessem o seguimento de Abraão, saberiam que eu vim de Deus, do verdadeiro Deus. Mas não, vocês são de outra linha. Então é preciso a gente tomar partido agora. Qual o caminho? Esse é o caminho importante. Por isso que esse momento da quarentena quaresmal, ela é importante, porque vai definir quem é de Deus mesmo e quem não é. Tá? Isso vai ficar muito claro. A gente já está vendo as verdades das pessoas. Então, a gente não pode ser hipócrita nem conosco, nem com os outros, né? Mas também a gente não pode julgar os outros. A gente também tem que resolver a gente. Então, esse é um momento importante. Tá bom? Um abraço a todos. Paz e bem.